Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 11 do quarto trimestre, que tem o seguinte tema: o espírito humano e as disciplinas cristãs. Nesta lição, vamos refletir sobre temas fundamentais para a nossa vida espiritual, a importância do espírito humano na prática da fé, como as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura bíblica, fortalecem e despertam o nosso espírito e por que a vitalidade espiritual depende do exercício constante, vigilância contra apatias e distrações. Antes de começarmos esta aula, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e inscrever-se no canal, a deixar o que para mim é muito importante, o seu precioso comentário, como também compartilhar com a sua turma de escola dominical, com o grupo da escola dominical da sua igreja, no grupo da sua igreja, para que mais pessoas sejam edificadas, abençoadas e fortalecidas pelo ensino da palavra de Deus. E vamos logo ao nosso primeiro ponto: a piedade e as disciplinas cristãs. Neste primeiro ponto, nós teremos contato com o exercício corporal e piedade. Vamos ter contato com piedade interna e externa, bem como piedade e discrição. Primeiro subponto: exercício corporal e piedade. Nós vamos perceber aqui a utilização por parte do apóstolo Paulo de uma imagem, de uma metáfora, a do exercício corporal, para enfatizar a importância da piedade, o que reconheceremos aqui como exercício do espírito, ou exercício espiritual. Então, em primeiro lugar, nós consideramos o que eu chamo de paralelo da imagem do exercício corporal. O texto da nossa lição diz o seguinte: escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quando eu falo em paralelo da imagem do exercício corporal, eu quero dizer que o apóstolo Paulo utiliza essa imagem porque ela tem significado para o público para o qual ele está falando, ou seja, ela encontra paralelo no público, no contexto para o qual o apóstolo Paulo está falando, ou seja, é uma imagem conhecida de seus leitores. O primeiro paralelo da imagem é o paralelo da experiência de Timóteo. E a experiência de Timóteo nos apresenta o fato de que ele está em Éfeso, e Éfeso é uma das cidades reconhecidas pelos seus esportes na época do Império Romano, visto que, inclusive, em Éfeso, em sua arquitetura, tem uma série de lugares esportivos. Encontra paralelo na experiência de Timóteo, porque não é a primeira vez que o apóstolo Paulo utiliza essa metáfora, utiliza essa maneira de falar com o jovem pastor. Se não, vejamos 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo utiliza uma imagem de exercício, uma imagem esportiva: combate o bom combate da fé, que não é luta militar, é luta de esporte. Portanto, uma figura de linguagem que é reconhecida pelo jovem Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado senão militar, legitimamente. Militar aqui não é de exército, não é guerra militar. Militar aqui é correr, competir. Portanto, uma linguagem esportiva, uma linguagem de exercício que é utilizada pelo apóstolo Paulo, que tem paralelo na experiência dos dois, dele e de Timóteo, e também 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate,
Acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Lutei, esporte, corri, esporte, guardei a fé e agora eu serei recompensado. Então perceba que nestas três referências o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, utiliza a linguagem esportiva, a linguagem do exercício. Então, a imagem do exercício corporal encontra paralelo na experiência de Timóteo. Em segundo lugar, encontra paralelo na própria linguagem do apóstolo Paulo. Primeira aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, o apóstolo Paulo fala mais uma vez com essa linguagem esportiva de exercício corporal. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo, treino, exercito meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então o apóstolo Paulo não faz o uso da imagem do exercício corporal pela primeira vez em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E o outro paralelo, sem dúvida alguma, é o paralelo com o mundo greco-romano. Na cultura greco-romana, o exercício corporal era extremamente valorizado. E quando eu utilizo o adjetivo extremamente, é porque o exercício estava para o corpo como uma espécie de devoção, visto que o corpo resguardava para si certo tipo de reconhecimento divino. O corpo era adorado, e o maior exemplo disso é que nós temos aí uma série de esculturas greco-romanas que apresentam os corpos. O apóstolo está utilizando uma ilustração familiar aos seus leitores, extraída da cultura atlética que permeava o Império Romano. Então a primeira coisa que nós devemos observar aqui é essa questão linguística. O apóstolo Paulo usa uma imagem, a imagem do exercício corporal, e ela faz todo sentido para os seus leitores, visto que não é a primeira vez que ele está falando assim para Timóteo, não é a primeira vez que ele está falando nas suas cartas, e essa linguagem é extremamente compreensível na cultura em que ele está. Segunda coisa que nós observamos aqui no primeiro subponto, além da questão da imagem, é a do valor do exercício corporal. Há quem interprete esse texto dizendo que o apóstolo Paulo está rejeitando, desprezando o exercício corporal. Portanto, o crente não é para fazer academia, não é para cuidar do seu corpo, não é para ter essas preocupações. Não, o apóstolo Paulo não está orientando esse tipo de entendimento. Ele só está colocando o exercício corporal no seu devido lugar, ou seja, ele tem benefícios para o presente, para o agora. Visto que o apóstolo Paulo está falando da eternidade, o exercício corporal, na perspectiva da eternidade, não tem nenhum benefício. O texto da nossa lição diz o seguinte: o apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. Inclusive, tem um comentarista que diz o seguinte: Jesus não era alguém frágil, não era alguém desprovido de saúde física, não era alguém que tinha saúde corporal, que tinha disposição física, visto que ele caminhava muitos quilômetros no seu famoso ministério público. Então Paulo não está desprezando, não está rejeitando, está colocando o exercício físico na perspectiva de resultado no seu devido lugar. Onde é que o exercício físico
é valorizado. Agora, aqui, o exercício físico implica algum benefício na eternidade? Nenhum. Paulo não despreza o corpo, ele apenas coloca o exercício físico no devido lugar. Útil, mas limitado. Seu valor está restrito à vida presente. Terceira coisa que nós consideramos nesse primeiro subponto, depois de considerarmos a questão da linguagem, depois de considerarmos o valor do exercício corporal, a sobreexcelência da piedade. O texto da nossa lição diz o seguinte: contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs e os exercícios espirituais. Porque a piedade é melhor, porque a piedade está num patamar acima, porque a piedade, como exercício espiritual, é mais valiosa do que o exercício físico, entre outras coisas, pelo alcance dos seus benefícios. O apóstolo Paulo faz questão de reconhecer que, além de produzir benefícios eternos, a piedade, portanto, vista como benéfica na perspectiva da eternidade, ela produz benefícios nesta vida. A piedade vista como benéfica sob a perspectiva do agora, do presente. O texto da nossa lição diz o seguinte: enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade traz benefícios nesta vida e na eternidade. Segundo ponto, piedade interna e externa. E aqui a primeira coisa que nós consideramos nesse segundo subponto são os dois lados do sentido: o lado espiritual e o lado prático. Nós vamos perceber que existe fundamentalmente no conceito da piedade essa junção entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. O texto da nossa lição diz o seguinte, do grego eusébia, eu, bom, sebomai, ser devoto, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Alistair diz o seguinte: a piedade une crença e comportamento. É a fé tornando-se hábito e prática diária. O comentarista bíblico Wiersbe diz o seguinte: a piedade é praticar a verdade que se crê. Então nós vamos perceber que nós precisamos, no estudo da piedade, que corresponde às disciplinas ou exercícios espirituais, reconhecer que a piedade não é só as disciplinas ou exercícios espirituais, mas a piedade é reconhecida como total, como plena, como bíblica, como sincera, quando esses exercícios espirituais são respostas a respeito do que eu creio, do que eu sou orientado, do que Deus fez no meu interior. Então, piedade deve ser vista por essa perspectiva espiritual, crença, fé, e essa perspectiva prática, exercício da fé, prática da fé. Porque é possível que nós nos enganemos reconhecendo piedade como apenas atitudes, exercícios, formalismos religiosos, aquilo que nós reconheceríamos como falsa piedade, quando os exercícios, quando as devoções, quando as disciplinas cristãs, elas não são fruto de um coração regenerado, mas apenas formalismo, portanto, hipocrisia, falsa piedade. Depois de reconhecermos os dois lados do sentido da piedade, nós precisamos, em segundo lugar, nesse segundo subponto, reconhecer a essência do sentido da piedade. Ou seja, nós vamos perceber que piedade são atitudes que resultam de princípios. O texto da nossa lição diz o seguinte: podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito,
reverência e amor a Deus. Então, piedade é resultado do que eu tenho no meu espírito a respeito de temor, respeito, reverência e amor a Deus. Como é que eu tenho no meu espírito temor, respeito, reverência e amor a Deus? Logicamente, pela palavra de Deus. Então, os atos de piedade não possuem um fim em si mesmo. Eles são resultado do que eu creio em relação a Deus. A terceira coisa a respeito de piedade interna e externa, que nós consideramos, portanto, nesse segundo subponto, é a coerência da prática. E aqui nós vamos reconhecer que a perspectiva cristã não tolera a hipocrisia. O que é hipocrisia? É o reconhecimento de exercícios espirituais que não correspondem com o que eu creio, com o que eu sou diante de Deus. O texto base da nossa lição diz o seguinte: a verdadeira piedade contempla disciplinas espirituais externas, como oração, jejum, leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida sincera e de profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Escute o que eu vou dizer. Prática espiritual sem coração consagrado não passa de formalismo. Jesus comparou essa incoerência entre prática religiosa e fé com hipocrisia e comparou especificamente os fariseus como sepulcros caiados, quando, novamente, eu considero isso. Se considera as práticas espirituais como fim em si mesma. Tem gente que pode orar, mas não tem um coração e um espírito regenerado. Tem gente que pode ler a Bíblia, mas não ter um coração e espírito regenerado. Tem gente que jejua, mas não tem um espírito regenerado. Tem gente que faz uma série de exercícios espirituais e não tem um espírito renovado. Isso não é piedade, isso é formalismo, religiosidade, legalismo, falsa piedade. A piedade verdadeira, ela é resultado da coerência entre o que eu creio e o que eu faço. Terceiro subponto, piedade e discrição. Nós vamos reconhecer que a piedade bíblica, ela está distante do formalismo, está distante da religiosidade, que por muitas vezes é ostentação, que por muitas vezes é troféu, que por muitas vezes é razão para que pessoas disputem destaque, lugar na igreja. A piedade não faz parte desse universo. A piedade bíblica, ela é modesta, ela é discrição. Ela é reconhecida por ser assim. Então nós podemos falar nesse terceiro subponto de modéstia da piedade. O texto da lição diz o seguinte: a prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo que Jesus condenou nos fariseus. Jesus advertiu os seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Você está vendo por aí gente que vai orar e coloca o celular bem do ladinho do banco e começa ali com umas lágrimas de crocodilo fazer aquelas orações imponentes para te pedir pix no final. Você já sabe, né, quando começa assim, que vai dar golpe. Jesus condena, Jesus aponta o caminho da verdadeira piedade. A verdadeira piedade, a piedade bíblica, portanto, que é coerente, que é resultado de princípios, ela não arvora a bandeira da ostentação, da publicidade, ela é modesta. Então, nós vamos reconhecer aqui que a piedade, ela não é uma performance pública, mas um hábito cultivado na presença de Deus. Segundo ponto,
o desafio das disciplinas espirituais. A piedade, nós já reconhecemos que é o conjunto de exercícios espirituais resultado do que eu creio em relação a Deus. É resultado do meu temor, da minha reverência e do amor e do serviço que eu presto a Deus. Mas na prática nós vamos perceber que a piedade não é tão simples de ser praticada. Portanto, ela se apresenta aqui como desafio. E em primeiro lugar, primeiro subponto, nós vamos reconhecer a analogia do corpo. Nós reconhecemos aqui, nesse primeiro subponto, em primeiro lugar, a dinâmica do corpo e a vida espiritual. Como nós conseguimos perceber que o que acontece com o corpo, isso pode ser percebido com ou no espírito. O texto da nossa lição diz o seguinte: não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Eu sei que você já tentou várias vezes, está tentando agora para o fim do ano, para ver se aquela roupa bonita cabe. Vai tentar em janeiro de 2026 como meta, certamente não vai conseguir, mas eu espero que você consiga. Mas o que se tem dessas experiências, a maioria das vezes frustradas, é que manter uma rotina de exercícios físicos não é simples, não é fácil. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. Nós vamos perceber que esta realidade corporal é análoga, semelhante à realidade espiritual. Quanto menos se pratica os exercícios da piedade, leitura da Bíblia, oração, jejum e outros tantos, menos se quer. E quando não se pratica, voltar a praticar é sempre um grande desafio. Então nós reconhecemos que a piedade, ela se apresenta como extremamente fundamental, porque nós precisamos reconhecer que a nova vida, ela não vem completa, ela vai amadurecendo, crescendo, o que requer exercício. A nova vida implantada na regeneração precisa ser alimentada, não cresce automaticamente, exige exercício espiritual. Quando nós reconhecemos que a santificação que nós experimentamos hoje é um processo, nós reconhecemos que isso requer também disciplina. A santificação envolve cooperação contínua, não é um ato, mas um processo que requer disciplina constante. E isto, fazendo uma analogia com os exercícios corporais, é extremamente desafiador. Mas nós precisamos reconhecer a necessidade. Nós recebemos uma nova vida de Deus e essa vida precisa ser alimentada, essa vida precisa ser fortalecida, o que requer exercício espiritual, piedade. Nós estamos num processo de santificação. Isso requer constância, disciplina, que é piedade. Mas nesse primeiro subponto nós temos um chamado à reação. Você aí que está parado, estagnado, tentou voltar, não deu certo. Depois daquele congresso pentecostal você disse: agora eu vou orar. Não durou uma semana, mas há um chamado de Deus para você reagir. O texto da lição diz o seguinte: a linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Então o homem é visto, mais uma vez aqui, como algo pleno, total, corpo, alma e espírito. Inclusive, apesar da linguagem ser metafórica, às vezes a fraqueza do espírito reflete-se na fraqueza do corpo. Uma preguiça de levantar para orar, uma preguiça de ler a Bíblia. Quando lê a Bíblia, um sono, ou seja, essa indisposição espiritual revela ou se manifesta em uma indisposição também física. Deus dá força,
mas espera que caminhemos. A ordem é agir, levantar, reagir. E nessa ação Deus renova o vigor. Segundo subponto, apatia, engano e pecado. Aqui nós vamos perceber como existe uma espécie de processo de queda que apresenta o que eu chamaria de estágios de queda, quando nós vamos deixando a apatia tomar conta do nosso espírito. Então, em primeiro lugar, há um problema de ordem espiritual, que eu chamo de primeiro estágio da queda. O texto da lição diz o seguinte: a diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Quem ora menos, quem lê menos, quem jejua menos, é, sem dúvida alguma, na prática, resistente às coisas de Deus, insensível às coisas de Deus. Ele nem reconhece as coisas de Deus, ele nem reconhece as maravilhosas obras de Deus e muito menos reconhece as armadilhas do diabo. Ou seja, nós temos aqui um problema de ordem espiritual. E como é que se manifesta esse problema de ordem espiritual? De uma vez? Não. Pequenas omissões. Você deixa de exercitar hoje, você negocia a oração amanhã, hoje não deu, mas amanhã vai dar certo. Então essas pequenas omissões vão se tornando um grande problema espiritual. A apatia espiritual começa não com grandes pecados, mas com pequenas omissões espirituais, ou seja, a diminuição da prática. O que é que nós temos como resultado? Um coração endurecido, uma alma insensível. E gente por aí que deixou de orar, deixou de ler Bíblia, deixou de jejuar, se tornou duro, insensível, endurecido à presença de Deus. E alguém pergunta para ele: o que foi que aconteceu contigo? Você era tão animado? Ele vai dizer: eu amadureci. Não, não é amadurecimento, é insensibilidade espiritual. O que nós reconhecemos aqui? A Bíblia usa a metáfora do coração endurecido para descrever esse processo. Não é que Deus endureça, é que a falta de exercício espiritual cria uma crosta no coração, tornando-o impermeável à verdade. Apatia, engano e pecado. Um processo que primeiro se manifesta como um problema espiritual e o segundo estágio é um problema de ordem intelectual. O texto da lição diz o seguinte: as crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas aos poucos, vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas que normalizam o que antes era pecado. Pequenas omissões que manifestam um coração endurecido, que resulta numa insensibilidade às coisas de Deus, logicamente, naturalmente, vai produzir um comportamento negligente em relação ao pecado. Mas não apenas negligente, um comportamento que vê o pecado não como Deus vê o pecado não como antes via, mas vê o pecado com outros olhos, porque a verdade de Deus vai sendo substituída por outras maneiras de ver. Qual é o campo de ação do diabo na omissão dos exercícios espirituais? Mente. Onde é que começa o desvio de um crente irresponsável na piedade? Na mente. Terceiro subponto da teoria, a prática. Então nós vamos reconhecer aqui, em primeiro lugar, que a prática da piedade é uma responsabilidade geral. A gente costuma ver, vez ou outra, alguém dizer: não, essa irmã é de oração, esse irmão é da leitura bíblica, não, essa irmã é do jejum. Não, é nossa responsabilidade. Nós não deveríamos reconhecer alguns crentes entre nós como os mais dados à piedade, reconhecê-los como homem de oração, mulher de oração,
homem da palavra, homem ou mulher do jejum, homem que não... Nós todos somos responsáveis por uma vida de devoção, por uma vida de piedade. O texto da lição diz o seguinte: muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todos os cristãos. Olha essa consideração interessante. Disciplinas espirituais não são para a elite espiritual, são para todo cristão que deseja crescer em intimidade com Deus. Em vista disso, nós temos a possibilidade aqui de reconhecer essa prática da piedade do ponto de vista da importância dela no privado, no íntimo. Ou seja, a piedade é vista como importante nos exercícios íntimos, privados, pessoais. O texto da nossa lição diz o seguinte: reservar um tempo no início do dia para oração, meditação nas Escrituras é fundamental. Quem é que vai ver isso? Ninguém. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos, ou seja, você e Deus. Mas a piedade, ela é importante não apenas nesse espaço privado, mas ela é importante também com exercícios públicos. O texto da nossa lição diz o seguinte: manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração, ser aluno assíduo da escola bíblica dominical, também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. Eu não preciso nem dizer o que o escritor aos Hebreus diz, que nós não devemos abandonar a congregação. Eu não preciso nem gastar tempo para reconhecer que a fé cristã é fé em comunidade. Deus tem coisas que manifesta, entrega, realiza, compartilha na comunidade que sozinho, além de pecar por abandonar a congregação, você não desfruta. Não é apenas Deus e eu, mas Deus, eu e a comunidade. Ou seja, a esfera de importância da piedade é privada, mas avança para o público, para a comunidade. É a minha devoção pessoal, mas também é a minha devoção pública. É eu e Deus, mas também eu, Deus, meus irmãos, no ambiente de louvor ao Senhor. Terceiro ponto, as disciplinas e a luta espiritual. Não bastasse nós lutarmos contra nós mesmos, nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual seríssima que cobra exercícios espirituais constantes. Nosso primeiro subponto: as astúcias do maligno. Aqui nós vamos reconhecer que nós vivemos uma realidade espiritual em que a piedade é importante. E essa realidade espiritual é uma guerra, é uma luta. Ou seja, nós estamos em uma luta, o nosso inimigo é perigoso e o seu objetivo é mau. Estamos em uma luta, isso fica claro no texto da nossa lição. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais contra os principados. Você já certamente aprendeu sobre a hierarquia do mundo espiritual: principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos em uma luta. Ore, jejue, leia a Bíblia e se congregue. Pratique a piedade. Você está em guerra. Pratique a piedade. Nosso inimigo é perigoso. O texto da nossa lição diz o seguinte: o inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Satanás raramente ataca de forma direta. Sua arma principal é o engano e seu campo preferido é a mente. Preste atenção para o que o comentarista, o teólogo Russell Shedd diz. O objetivo do diabo é desviar o cristão ainda antes que ele perceba. Ou seja, é um trabalho astuto, é um trabalho sutil, é um trabalho, às vezes, na maioria das vezes, imperceptível.
quem não pratica a disciplina espiritual, quem não pratica, entre aspas, as atividades espirituais da piedade, portanto, não consegue discernir nem o que é de Deus, nem o que é de diabo, é uma vítima fácil. E reconhecer que o objetivo do diabo é um objetivo mau. O texto da lição diz o seguinte: seu intento constante é nos atingir, produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que são queridos, principalmente nossa família. Segundo subponto, é um chamado a evitar as distrações. Evitando as distrações. E aqui, quando nós falamos em distrações e relacionamos distração aos exercícios da piedade, como a leitura bíblica, o jejum, a oração, a congregação, nós somos lembrados de que a Bíblia nos ensina a administrar o tempo. Sobre o que está a responsabilidade da mordomia do tempo. Quando não se administra o tempo, uma das primeiras, se não a primeira e a principal vítima é a piedade e os seus exercícios. O texto da lição diz o seguinte: sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Lembrar que o tempo não é apenas algo que gastamos, mas o tempo é algo que investimos. E o cristão, logicamente, deve investir o seu tempo nas coisas que são de Deus. E nesse tempo, nessa circunstância em que nós estamos vivendo, o desafio para a prática da piedade, dos seus exercícios, das suas atividades, são muito maiores, principalmente por conta das distrações virtuais. É constrangedor, por exemplo, olhar para um púlpito e ver uma série de obreiros, uma série de pastores, enquanto o culto acontece com o celular na mão, conversando no WhatsApp, abrindo o Instagram, vendo um vídeo no YouTube. É constrangedor quando um cantor em uma festa, em um congresso, vai cantar e se ajunta no meio da congregação, próximo do púlpito, uma série de pessoas com os seus smartphones apontados para o púlpito. Quando elas voltam para lá, elas não vão desligar os seus telefones, elas vão ver se a foto prestou, se a foto não prestou, vão escolher a melhor legenda, vão postar na melhor rede social. Então os nossos cultos estão sofrendo com essa intervenção. Os nossos crentes estão perdendo o senso da reverência ao Senhor por conta destas distrações. Isso não apenas no culto, mas durante toda a vida, o que ataca de maneira fatal e impiedosa a piedade. Para isso, diz o texto da nossa lição, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagem no WhatsApp, abrir Instagram ou Facebook, ou assistir um vídeo no YouTube. Pastor, qual é a orientação? Silencie as notificações durante os devocionais. Se você silenciar as notificações durante os devocionais, certamente o seu celular vai vibrar. Coloque para longe o seu celular e esconda o seu celular. Estabeleça momentos e horários específicos para as redes sociais. Priorize a leitura bíblica antes do uso do celular ou dispense a leitura bíblica no celular. Que geralmente você vai fazer a leitura bíblica no celular, você não vai desativar seus dados móveis, seu Wi-Fi. Vai chegar a notificação na barra de notificações e você vai ver as notificações e a Bíblia vai se perder, a leitura da Bíblia vai para longe, você vai se perder. Proteja a sua mente das distrações que esvaziam sua vida interior. Então nós temos desafios pessoais, nós temos desafios espirituais, nós temos desafios virtuais em relação à prática da piedade. Escolha não levar o celular para o culto. Se levar o celular para o culto,
coloque no modo avião, coloque de cabeça para baixo, para ele não ficar brilhando e chamando a sua atenção. Valorize a sua reverência, respeito a Deus e a piedade. Deus abençoe você hoje e sempre.